Havia aves de luz, como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas, que deviam ser as do Éden celestial. Buscou senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida, que, a seus olhos, deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Por um momento, lembrou-se do orbe terrestre, das suas últimas preocupações e das suas dores. Uma sensação de cansaço dominou-lhe. Então, o espírito abatido, mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes falou-lhe brandamente ao coração. Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Pareceu-lhe, afinal, que alguém o tomara de encontro ao peito, com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormeceu o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou, então, os olhos, placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou, de leve, as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. Voltando, porém, ao doloroso espetáculo, vamos encontrar, junto à casa do ancião de Samaria, regular massa de povo que assistia, transida de pavor, à cena tenebrosa. Amarrado ao madeiro, o cadáver do velho Simeão golfava sangue pela enorme ferida aberta no coração. A fronte pendida para sempre, como se reclamasse o repouso da terra generosa, suas barbas veneráveis se tingiam de rubro, aos salpicos de sangue das vergastadas, porque Sulpício, embora sabendo que o golpe de espada era o detalhe final do monstruoso drama, continuava a açoitar o cadáver colado à cruz infamante do martírio. Dir-se-ia que as forças desencadeadas da treva se haviam apoderado completamente do espírito do lictor, que, tomado de fúria epilética, intraduzível, vergastava o cadáver sem piedade, numa torrente de impropérios, para impressionar a massa popular que o observava estarrecida de assombro. Vede, gritava ele furiosamente, vede como devem morrer os samaritanos velhacos e os feiticeiros assassinos. Velho miserável! Leva para os infernos mais esta lembrança! E o açoite caía, impiedoso, sobre os despojos destroçados da vítima, reduzidos agora a uma pasta sangrenta. Nisso, porém, fosse pela pouca profundidade da base da cruz, que se abalara nos movimentos reiterados e violentos do suplício, ou pela punição das forças poderosas do mundo invisível, viu-se que o enorme madeiro tombava ao solo na vertigem de um relâmpago. Debalde tentou o lictor eximir-se à morte horrível, examinando a situação por um milésimo de minuto, porque o topo da cruz lhe abateu a cabeça de um só golpe, inutilizando-lhe o primeiro gesto de fuga. Atirado ao chão com uma rapidez espantosa, Sulpício Tarquinius não teve tempo de dar um gemido. Pela base do crânio, esmigalhado, escorria a massa encefálica misturada de sangue. Num átimo, todos acorreram ao corpo abatido do lobo, trucidado depois do sacrifício da ovelha. Um dos soldados examinou-lhe, detidamente, o peito, onde o coração ainda pulsava nas derradeiras expressões de automatismo. A boca do verdugo estava aberta, não mais para a gritaria blasfematória, mas da garganta avermelhada descia uma espumarada de saliva e sangue, figurando a baba repelente e ignominiosa de um monstro. Seus olhos estavam desmesuradamente abertos, como se fitassem, eternamente, nos espasmos do terror, uma interminável falange de fantasmas tenebrosos. Impressionados com o acidente imprevisto, no qual adivinhavam a influência da misteriosa luz que haviam obrigado no topo do cruzeiro, os soldados ignoravam como providenciar naquela conjuntura, igualmente confundidos na onda de espanto e surpresa geral dos primeiros momentos. Foi nesse instante que assomou à porta a figura nobre de Lívia, pálida de amarga perplexidade. Ela e Ana, no interior da cava onde se haviam refugiado, pressentiram o perigo, permanecendo ambas em fervorosas preces, implorando a piedade de Jesus naquelas horas angustiosas. A seus ouvidos chegavam os rumores imprecisos das discussões e do vozerio do povo em altercações ruidosas, nos minutos do incidente, encarado, por quantos a ele assistiram,
como castigo do céu. Ambas, aflitas e ansiosas, considerando o adiantado da hora, deliberaram sair, fossem quais fossem as consequências da sua resolução. Chegando à porta e observando o espetáculo horrendo do cadáver de Simeão reduzido quase a uma pasta informe, sob a base da cruz, e vendo o corpo de Sulpício estendido à distância de poucos passos, com a base do crânio esfacelada, experimentaram, naturalmente, um pavor indefinível. O paroxismo das emoções, contudo, poucos minutos durou. Enquanto a serva se desfazia em soluços, Lívia, com a energia que lhe caracterizava o espírito e a fé que lhe clarificava o coração, compreendeu de relance o que se havia passado e, entendendo que a situação exigia a força de uma vontade poderosa para que o equilíbrio geral se restabelecesse, exclamou para a serva, entregando-lhe a filha resolutamente: Ana, peço-te o máximo de coragem neste angustioso transe, mesmo porque cumpre-nos lembrar que a bondade de Jesus nos preparou para suportar, dignamente, mais esta prova aspérrima e dolorosa. Guarda Flávia contigo, enquanto vou providenciar para que a tranquilidade se restabeleça. A passos rápidos, avançou para a turba que se ia quietando à sua passagem. Aquela mulher, de beleza nobre e graciosa, deixava transparecer no olhar uma chama de profunda indignação e amargura. Seu aspecto severo denunciava a presença de um anjo vingador, surgido entre aquelas criaturas ignorantes e humildes, no momento oportuno. Aproximando-se da cruz, onde jaziam os dois cadáveres, cercados pela confusão, implorou de Jesus a coragem e fortaleza necessárias para dominar o nervosismo e a inquietação de todos os que a rodeavam. Sentiu que força sobre-humana se apossara da sua alma no momento preciso. Por um minuto, pensou no esposo, nas convenções sociais, no escândalo rumoroso daqueles acontecimentos, mas o sacrifício e a morte gloriosa de Simeão eram para ela o exemplo mais confortador e mais santo. Tudo olvidou para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, como o mais alto símbolo de verdade e de amor, para a felicidade morredoura de toda a vida. Um dos soldados, tomado de veneração e conhecendo perto de quem seus olhos se encontravam, acercou-se-lhe, exclamando com o máximo respeito: Senhora, cumpre-me apresentar-vos nossos nomes, a fim de que possais utilizar-nos para o que julgardes necessário. Soldados, exclamou resoluta, não precisais declinar nomes. Agradeço a vossa dedicação espontânea, que poderia ter sido, minutos antes, uma inconsciência criminosa, lamentando, apenas, que 6 homens aliados a esta multidão permitissem a consumação deste ato de infâmia e suprema covardia, que a justiça divina acaba de punir perante os vossos olhos. Todos se haviam calado, como por encanto, ao ouvirem essas enérgicas palavras. A massa popular tem dessas versatilidades misteriosas. Basta, às vezes, um gesto para que se despenhe nos abismos do crime e da desordem, uma palavra chicoteante para fazê-la regressar ao silêncio e ao equilíbrio necessários. Lívia compreendeu que a situação era sua e, dirigindo-se aos prepostos de Sulpício, falou corajosamente: Vamos, providenciemos o restabelecimento da calma, retirando esses cadáveres. Senhora, aventou um deles respeitosamente, sentimos-nos na obrigação de enviar um mensageiro a Cafarnaum, de modo que o senhor governador seja avisado destes acontecimentos. Todavia, com a mesma expressão de serenidade, respondeu ela firmemente: Soldado, eu não permito a retirada de nenhum de vós outros, enquanto não derdes estes corpos à sepultura. Se o vosso governador possui um coração de fera, sinto-me agora na obrigação de proteger a paz das almas bem formadas. Não desejo que se repita nesta casa uma nova cena de covardia e de infâmia. Se a autoridade, neste país, atingiu o terreno das crueldades mais absurdas, eu prefiro assumi-la, resgatando uma dívida do coração para com os despojos deste apóstolo venerando, assassinado com a colaboração da vossa criminosa inconsciência. Não desejais consultar as autoridades de Sebaste a respeito do assunto? Tornou um deles, timidamente. De modo algum,
respondeu ela, com audaciosa serenidade. Quando o cérebro de um governo está envenenado, o coração dos governados padece da mesma peçonha. Esperaríamos em vão qualquer providência a favor dos mais humildes e dos mais infelizes, porque a Judéia está sob a tirania de um homem cruel e tenebroso. Ao menos hoje, quero afrontar o poder da perversidade, invocando em meu auxílio a misericórdia infinita de Jesus. Silenciaram os soldados romanos em face da sua atitude serena e imperturbável. E, obedecendo-lhe as ordens, colocaram os despojos inertes de Simeão sobre a mesa enorme e rústica das preces costumeiras. Foi então que os mesmos companheiros que haviam negado o velho mestre do Evangelho se acercaram piedosamente do seu cadáver, beijando-lhe as mãos mirradas com enternecimento, arrependidos da sua covardia e fraqueza, cobrindo-lhe de flores os despojos sangrentos. Anoitecia, mas as tênues claridades do crepúsculo, na formosa paisagem da Samaria, ainda não haviam abandonado, de todo, o horizonte. Uma força indefinível parecia amparar o espírito de Lívia, alvitrando-lhe todas as providências necessárias. Em pouco, ao esforço hercúleo de numerosos samaritanos, foram retiradas pesadas pedras do grupo de rochas que protegia a cova onde se haviam abrigado as 3 fugitivas, enquanto, às ordens de Lívia, os 6 soldados abriram uma sepultura rasa, longe daquele local, para o corpo de Sulpício. Brilhavam, já, as primeiras constelações do firmamento quando terminou a improvisação dos serviços dolorosos. No instante de transportarem os despojos do ancião, que Lívia envolveu pessoalmente em alvo sudário de linho, ela fez questão de orar, rogando ao Senhor recebesse, no seu reino de luz e verdade, a alma generosa do seu apóstolo valoroso. Ajoelhou-se como uma figura angélica junto àquele banco humilde e tosco, onde tantas vezes se sentara o servidor de Jesus, entre as suas oliveiras frondosas e bem-amadas. Todos os presentes, inclusive os próprios soldados que se sentiam empolgados de misterioso temor, prostraram-se genuflexos, acompanhando-lhe a reverência, enquanto, à claridade de algumas tochas, sopravam perfumadas as brisas leves das noites formosas e estreladas da Samaria de há 2000 anos. Irmãos, começou ela, emocionada, assumindo pela primeira vez a direção de uma assembleia de crentes, elevemos a Jesus o coração e o pensamento. Uma sensação mais forte parecia embargar-lhe a voz, inundando-lhe os olhos de lágrimas doloridas. Mas, como se forças invisíveis e poderosas a alentassem, continuou serenamente. Jesus, meigo e divino mestre, foi hoje o dia glorioso em que partiu para o céu um valoroso apóstolo do teu reino. Foi ele, aqui na terra, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo e a nossa esperança. Na sua fé, encontramos a precisa fortaleza, e foi em seu coração compassivo que conseguimos aurir o consolo necessário. Mas julgaste oportuno que Simeão fosse descansar no teu regaço amoroso e compassivo. Como tu, sofreu ele os tormentos da cruz, revelando a mesma confiança na providência divina, nos dolorosos sacrifícios do seu amargo testemunho. Recebe-o, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia. Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores, por seu denodo moral, por suas angustiosas aflições suportadas com o valor e a fé que nos ensinaste. Amparo nas claridades do paraíso do teu amor inesgotável, e que nós, exilados na saudade e na amargura, aprendamos a lição luminosa do teu valoroso apóstolo da Samaria. Se algum dia nos julgares também dignos do mesmo sacrifício, fortalece-nos a energia, para que provemos ao mundo a excelência dos teus ensinamentos, ajudando-nos a morrer com valor, pela tua paz e pela tua verdade, como o teu missionário carinhoso a quem prestamos, nesta hora, a homenagem do nosso amor e do nosso reconhecimento. Nesse ínterim, houve na sua oração um interregno. Todavia, continuou: Jesus, a ti que vieste a este mundo, mas para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos, igualmente,
nossa súplica pelo celerado que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis de fraternidade e amor, martirizando um inocente, e que foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Queremos esquecer a sua infâmia, como perdoaste aos teus algozes do alto da cruz infamante do martírio. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Levantando-se, comovida, Lívia descobriu o cadáver do apóstolo e beijou-lhe as mãos pela última vez, exclamando em lágrimas, carinhosa: Adeus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. Que Jesus te receba o espírito iluminado e justo no seu reino de luzes imortais, e que a minha pobre alma saiba aproveitar, neste mundo, a tua lição de fé e valoroso heroísmo. Repousado numa urna improvisada, o corpo inerte de Simeão foi conduzido ao seu último jazigo. Numerosas tochas haviam sido acesas para o ofício amargo e doloroso. E enquanto o cadáver do lictor Sulpício descia à terra úmida, sem outro auxílio além da cooperação dos seus prepostos, o nobre ancião ia repousar à frente do seu templo e do seu ninho, entre as virações cariciosas do vale, à sombra fresca das oliveiras que lhe eram tão queridas. Lívia dispensou, em seguida, os soldados do governador e, guardada por homens valorosos e dedicados, passou o resto da noite em companhia de Ana e da filhinha, em profundas meditações e dolorosas cismas. Ao raiar da aurora, retiravam-se definitivamente do vale de Siquém, acompanhadas por um vizinho de Simeão, encaminhando-se, de volta, a Cafarnaum, e levando, no íntimo, numerosas lições para toda a vida. Sabedoras de que não se fariam esperar as represálias das autoridades administrativas, regressaram por estradas diferentes, que constituíam atalhos preciosos, sem tocarem Naim para a troca de animais. Com algumas horas sucessivas, em marcha forçada, atingiam o solar tranquilo, onde iam descansar dos golpes sofridos. Lívia remunerou largamente o seu dedicado companheiro de viagem, retirando-se para os seus aposentos, onde fixou, em base preciosa, a pequena cruz de madeira que lhe dera o apóstolo, algumas horas antes do cruento martírio. Alguns dias se passaram sobre os infaustos acontecimentos. Pôncio Pilatos, contudo, informado de todos os pormenores do ocorrido, rugiu de ódio selvagem. Reconhecendo que defrontava poderosos inimigos, quais Públio Lentulus e sua mulher, buscou acionar por outro lado o mecanismo de sinistras represárias. Recolhendo-se imediatamente ao seu palácio de Samaria, fez que todos os habitantes da região pagassem muito caro a morte do lictor, humilhando-os através de medidas aviltantes e vexatórias. Assassínios nefandos foram praticados entre os elementos da população pacífica do vale, propagando-se por Sebaste e outros núcleos mais adiantado a rede de crimes e crueldades da sua mentalidade vingativa e tenebrosa. Estacionemos, todavia, em Cafarnaum e aguardemos aí a chegada de um homem. Ao cabo de alguns dias, com efeito, regressava o senador de sua viagem através da Palestina. Após o seu regresso, Lívia cientificou de quanto ocorrerá na sua ausência. Públio Lentulus ouvia-lhe o relato silenciosamente. À medida que se lhe tornavam conhecidas as ocorrências, sentia-se intimamente tomado de indignação e de revolta contra o administrador da Judéia, não só pela sua incorreção política, mas também pela extrema antipatia pessoal que a sua figura lhe inspirava, resolvendo, em face do acontecido, não vacilar um segundo em processá-lo acerbamente, como quem julgava dever perseguir o mais cruel dos inimigos. O leitor poderá, talvez, supor que o orgulhoso romano teria o coração sensibilizado e modificados os sentimentos a respeito da esposa, de quem presumia possuir as mais flagrantes provas de deslealdade e perjúrio, no santuário do lar e da família. Mas Públio Lentulus era humano, e, nessa condição precária e miserável, tinha de ser um fruto do seu tempo, da sua educação e do seu meio. Ao ouvir as últimas palavras de sua mulher, pronunciadas em tom comovido, como de alguém que pede apoio e reclama o direito de um carinho, replicou austeramente: Lívia, eu me regozijo com a tua atitude e rogo aos deuses pela tua edificação.
Teus atos simbolizam para mim a realidade da tua regeneração, depois da fragorosa queda vista com os meus olhos. Bem sabes que, para mim, a esposa não mais deve existir, contudo, louvo a mãe de meus filhos, sentindo-me confortado porque, se não acordaste a tempo de seres feliz, despertaste ainda com a possibilidade de viver. Tua repulsa tardia por esse homem cruel me autoriza a crer na tua maternal dedicação, e isso basta. Essas palavras, pronunciadas em tom de superioridade secura, demonstraram a Lívia que a separação afetiva de ambos deveria continuar no ambiente doméstico, irremissivelmente. Abalada nas comoções do seu martírio moral, retirou-se para o quarto, onde se prostrou diante da cruz de Simeão, com a alma desalentada e combalida. Ali, meditou angustiosamente na sua penosa situação, mas, em dado instante, viu que a lembrança humilde do apóstolo da Samaria irradiava uma luz caridosa e resplandecente, ao mesmo tempo que uma voz suave e branda murmurava aos seus ouvidos: Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não te pode dar. Aí, todas as venturas são como névoas fugidias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Não aguardes, pois, da terra, mais que a coroa de espinhos do sacrifício. A esposa do senador não se surpreendeu com o fenômeno. Conhecendo de oitiva a ressurreição do Senhor, tinha a convicção plena de que se tratava da alma redimida de Simeão, que, a seu ver, voltava das luzes do reino de Deus para lhe confortar o coração. Por semanas a fio, recebeu Públio Lentulus a visita de numerosos samaritanos, que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos, então instalado no seu palácio de Samaria, onde permanecia raramente, ordenando o assassínio ou a escravidão de elementos numerosos, em sinal de vingança pela morte daquele que considerava como o melhor áulico da sua casa. Dali a algum tempo, regressava Comênio de sua viagem a Roma, com um professor competente para a pequena Flávia. Além desse preceptor notável, que lhe mandava a carinhosa solicitude de Flamínio Severus, chegavam-lhe também novas notícias, que o senador considerava confortadoras. Em virtude da sua solicitação, as altas autoridades do império determinaram a volta do pretor Salvio Lentulus, com a família, para a sede do governo imperial, pedindo-lhe o amigo, particularmente, a remessa de dados positivos quanto à administração de Pilatos na Judéia, a fim de que o Senado pleiteasse a sua remoção. Em virtude dessas circunstâncias, dali a algum tempo, voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo, relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Em vista das distâncias, por muito tempo rolou o processo nos gabinetes administrativos, até que, no ano de 35, o procurador da Judéia foi chamado a Roma, onde foi destituído de todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena, nas Gárias, onde se suicidou dali a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amarguras. Públio Lentulus permaneceu com as suas esperanças de pai na mesma vivenda da Galileia, dedicando-se quase que exclusivamente aos seus estudos, aos seus processos administrativos e à educação da filha, que manifestara, muito cedo, pendores literários ao lado de apreciáveis dotes de inteligência. Lívia conservou Ana junto de sua tutela, e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão no instante extremo, rogando a Jesus a necessária força para as penosas lutas da vida. Em vão, a família Lentulus esperava que o destino lhe trouxesse, de novo, o sorriso encantador do pequenino Marcos. E, enquanto o senador e a filhinha se preparavam para o mundo, junto de Lívia e Ana, que traziam as suas esperanças postas no céu, deixamos passar mais de 10 anos sobre a dolorosa serenidade da vila de Cafarnaum, mais de 10 anos que passaram lentos, silenciosos, tristes. Fim da primeira parte.